Olá, pessoal, boa noite. Então, nós vamos fazer uma leitura. O livro é Palavras de Vida Eterna, pelo nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o item 107 e a leitura é Compaixão em Família. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a sua fé. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. São muitos assim, descarregam primorosas mensagens nas assembleias, exortando o povo à compaixão, bordam conceitos e citações, a fim de que brandura seja lembrada. Entretanto, no instituto doméstico, são carrascos de sorriso na boca. Traçam páginas de subido valor em honra da virtude, comovendo multidões, mas não gravam a mínima gentileza nos corações que os cercam entre as paredes familiares. Promovem subscrições de auxílio público em socorro das vítimas de calamidades ocorridas em outros continentes, transformando-se em titulares da grande benemerência. Contudo, negam um simples olhar de carinho ao servidor que lhes põe à mesa. Incitam a comunidade aos rasgos de heroísmo econômico, no levantamento de albergues e hospitais, disputando créditos publicitários em torno do próprio nome. Entretanto, não hesitam exportar no rumo do asilo o avô menos felizes que a aprovação expõe à caducidade. Não seremos nós quem lhes fará censura semelhante a esse procedimento, mas toda migalha de amor está registrada na lei em favor de quem a emite. Mas vale fazer bem aos que vivem longe do que não fazer nada. Ajudemos sim, ajudemos aos outros, quanto nos seja possível. Entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram o nosso hálito. Devedores de muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de quitação. E assim, irmãos em Cristo, vamos procurando a posição mais confortável na cadeira, vamos respirar com um pouquinho mais de tranquilidade, trazendo a nossa tela mental nesse instante, a figura meiga do Mestre Jesus, a sorrir, a bater a porta do nosso coração, a pedir a entrar para fazer morada no mesmo. Pois Jesus nos respeita de tal forma que Ele bate a porta, porque a chave está por dentro, e Ele só poderá fazer morada em nossos corações se nós abrirmos a fechadura que por vezes está emperrada. Que nesse instante, que nessa noite de acolhimento que essa casa nos dá, através dos benfeitores que caminham entre nós nesta noite, olhando para cada um de nós, entendendo as nossas fraquezas, mas acima de tudo,
sem julgar nenhuma, apenas nos acolhendo e nos envolvendo em energias de muita paz, de muito amor, que a gente possa nesta noite entender que somos irmãos em caminhada, em luta para a nossa evolução. Que a paz do Mestre Jesus envolva cada um de nós, envolvendo o nosso palestrante, que trará um tema tão atual e tão maravilhoso para a nossa caminhada terrestre. Obrigado, Jesus, que assim seja. Hoje, o nosso palestrante, o Marco Antônio, ele vai trazer para a gente esse tema maravilhoso, a caminho da luz com Jesus. Ele tem uns truquezinhos, sabe, que ele vai mostrar para a gente, como é que a gente faz para fazer essa caminhada, não é, meu amigo? Então, o Marco, gente, ele é trabalhador aqui da nossa casa e é um palestrante maravilhoso. Boa palestra, meu amigo. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é uma data muito especial para todos nós espíritas. É um dia especial e também é especial pelo fato de que nós temos cada um de vocês na nossa casa espírita. É uma data especial porque hoje se comemora o Dia Nacional do Espiritismo. Existe uma lei federal que estabeleceu essa data como comemorativa, em razão do fato de que no dia 18 de abril de 1857, foi lançado o primeiro livro da codificação de Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos. Esse Livro dos Espíritos, mesmo para quem não conhece essa obra, ou a pessoa que não for espírita, vale a pena conhecer. Vale a pena conhecer porque é um livro que traz assuntos que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Fala sobre a existência de Deus, as vidas sucessivas, reencarnação, e nos traz toda a doutrina espírita. Então, para quem não conhece o Livro dos Espíritos, fica nosso convite para adquirir essa obra e fazer a leitura. Bem, vamos começar o nosso assunto então. Nós vamos abordar hoje sobre a caminho da luz com Jesus. Nós vamos trazer inicialmente 3 reflexões que são bastante importantes, são muito importantes. A primeira reflexão é: o que representa Jesus para o planeta Terra? Essa é a nossa primeira reflexão. Outra reflexão: o que representa Jesus para a construção do orbe terrestre? E o que representa Jesus para a formação das raças humanas na Terra? Então, nos nossos 30, 40 minutos que estaremos juntos hoje, nós vamos abordar sobre todas essas reflexões que são muito importantes para a vida de cada um de nós. O nosso estudo ele foi baseado numa obra de Emmanuel. Para quem não conhece Emmanuel, Emmanuel foi mentor espiritual de Chico Xavier. Então, eles lançaram Emmanuel, o Espírito Emmanuel, juntamente com o médium Chico Xavier, lançaram uma obra chamada A Caminho da Luz. Essa obra foi lançada lá em 1939, mas mesmo sendo uma obra tão antiga, ela traz muitas atualidades, muitas informações que são importantes para nós hoje. Aliás, é uma obra que será importante para a humanidade sempre. Logo no início do livro, Emmanuel nos diz o seguinte, ele deixa muito claro que o livro A Caminho da Luz não é um livro histórico. A história já está escrita, toda a história já está escrita, está lá nos livros. Então, quem quiser conhecer história, nós temos os livros. Então, nós não devemos ver o livro A Caminho da Luz como um livro histórico, mas ele nos diz o seguinte, é um livro religioso, que ele vai nos trazer exatamente o ponto de vista espiritual a respeito da evolução da Terra. Ele vai nos trazer sobre a influência da fé, a influência do nosso ascendente espiritual
na evolução de toda a humanidade. Então, na verdade, quando você está lendo esse livro, é como se você estivesse lendo uma história que começa lá do momento do surgimento da Terra até os dias atuais, por incrível que pareça, até os dias atuais. Quem não leu essa obra, vale a pena ler. Não é um livro extenso, não, inclusive. No livro ele fala sobre uma chamada comunidade dos espíritos. Logo que eu abri assim, quando eu vi essa expressão, já me chamou a atenção. E ele diz o seguinte, lá na Gênese Planetária, no capítulo 1, que trata sobre esse assunto, comunidade dos espíritos puros, ele fala que rezo as tradições do mundo, ou seja, aquelas informações que foram sendo passadas ao longo do tempo, no plano espiritual, que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos por Deus, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos conservam as rédeas que são diretoras da vida de todas as comunidades planetárias. Então nós temos espíritos puros que são, nós poderíamos dizer de uma linguagem bem simples, que são os diretores, faz parte de uma diretoria do cosmos, que são responsáveis exatamente pela vida nos planetas. E ele diz o seguinte, que essa comunidade de espíritos angélicos puros, Jesus é um deles. Jesus é um dos espíritos desta comunidade. Então nós temos, na verdade, vários outros espíritos, vários outros Cristos que estão aí no universo, zelando por cada um de nós, zelando pela vida da Terra, zelando pela vida de outros planetas. Para a solução, e ele diz o seguinte, que ao que nos foi dado saber, essa comunidade de espíritos puros já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos. Aí chama a nossa atenção o fato de que esses espíritos puros, normalmente, eles se reúnem para resolver problemas que são decisivos. Decisivos em relação à organização e em relação à direção do nosso planeta. E isso, segundo Emmanuel, teria ocorrido 2 vezes. A primeira reunião, segundo Emmanuel, ela teria ocorrido quando o orbe terrestre teria se desprendido da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogênico, ou seja, as balizas do surgimento do nosso planeta e os pódromos da vida, o início da vida em ignição no planeta. Quando nós falamos ignição, é aquele ponto de partida que dá início a algo. Aqui é um ponto de partida para o surgimento da vida no planeta Terra. A segunda reunião, segundo Emmanuel, ela teria ocorrido quando se decidia sobre a vinda de Jesus à Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, segundo Emmanuel, a primeira reunião foi quando da formação do planeta Terra, onde Deus, através do seu extremo amor e bondade, deslocou do céu, do sol, uma massa disforme e entregou essa massa disforme nas mãos de Cristo, nas mãos de Jesus, para que ele transformasse aquela massa disforme no nosso planeta Terra. Segundo a ciência atual, isso teria ocorrido há 4,5 bilhões de anos. Eu fico imaginando no momento em que essa massa disforme se deslocou do Sol até vir parar exatamente nesse ponto que nós estamos hoje no universo, eu fico imaginando a quantidade de tempo que tudo isso demorou. E a segunda reunião, quando da vinda de Jesus para a Terra.
Existem algumas informações de que teria tido uma terceira reunião. Só que como essa terceira reunião ela não está em nenhum livro espírita, eu preferi não trazer essa informação. Jesus, o divino escultor. Emmanuel diz o seguinte: Jesus operou a escultura geológica do orbe. Então, tudo que nós conhecemos hoje, tudo que nós vemos hoje, foi esculpido por Jesus. Mas ele não fez esse trabalho sozinho. Jesus conta com um exército de trabalhadores divinos. Exército de trabalhadores divinos que exatamente fizeram todo esse trabalho sobre a supervisão, sobre as ordens, sobre a organização de Jesus. No qual, talhando a escola abençoada e grandiosa. Então, o que nós observamos? Desde o início, o grande plano foi transformar este planeta numa escola para cada um de nós. Quando a gente para e pensa nisso, desde o início, quando era uma bola de fogo que foi retirada do sol, até o momento em que nós estamos hoje, nós pensamos no trabalho que foi feito por Cristo, no trabalho que foi feito pelos trabalhadores do Cristo, para transformar essa terra na forma que está hoje, e tudo para quê? Para que possa servir de uma grande escola para todos nós. E como é que nós estamos tratando essa escola, né? Como é que a humanidade trata hoje essa escola? Hoje, quando eu olho para uma montanha, quando eu olho para o mar, quando eu olho para uma planta, uma borboleta, eu vejo que ali tem uma forma que foi meticulosamente planejada por Jesus e por sua equipe de trabalhadores espirituais. Então, na escola abençoada e grandiosa, que é a nossa terra, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade, através da luz do seu evangelho, e também da justiça divina. Jesus, que é esse divino escultor, ele organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Quer dizer, quando a Terra estava lá em formação naquele momento, que a gente não consegue nem ter ideia de como é que foi isso. Foge da nossa possibilidade de percepção, imaginar como que foi isso, como que se deu exatamente isso. Emmanuel disse no livro que abriu à frente dele um ecrã, uma tela radiosa, grandiosa, onde ele pôde ver tudo isso naquela tela. Aí eu fico imaginando, se fôssemos nós, ia ter uma oportunidade dessa, uma grande oportunidade de ter uma história da vida e do mundo diretamente numa tela. Só que é uma história real, que aconteceu. Aqui ele diz, existência dos seres do porvir. A terra não tinha nada. A terra ainda não tinha nenhuma planta. A terra não tinha ainda nenhum animal. Como fará um ser humano? Mas lá, dentro dos planos de Deus, tudo já estava esquematizado. Tudo já estava organizado por Cristo e os seus trabalhadores espirituais. Jesus fez a pressão atmosférica. A pressão atmosférica ela é tão importante para nós, a gente não dá muita bola para ela não, mas ela é tão importante para nós que ela influencia diretamente na nossa respiração e nosso batimento cardíaco. Se houver uma alteração na pressão atmosférica, nós podemos todos desencarnar. Então, Jesus fez uma pressão atmosférica que fosse possível a vida. E ele fez tudo isso antes que nós imaginássemos em estar aqui encarnado, quando não existia absolutamente nada ainda na Terra. Antecipando ao seu nascimento no mundo, o nascimento do homem, no curso dos milênios. A ciência diz
que os primeiros homens surgiram na Terra, as primeiras pessoas surgiram na Terra, aqueles seres primitivos, entre 8 e 6 milhões de anos. Só que quando esse pessoal chegou aqui na Terra, quando eles chegaram aqui, já estava tudo organizado. A casa já estava organizada para receber todos esses alunos, todos nós. Jesus estabeleceu os grandes centros de força da iosfera, da estratosfera. Eu dei uma olhada, vi que a estratosfera é aquele local onde tem a camada de ozônio. Às vezes, quando a gente ouve falar, né, em buraco no céu, na camada de ozônio, o que acontece quando tem um buraco na camada de ozônio? Os raios ultravioleta nos atingem. Só que Jesus calibrou tudo isso de uma forma que o Sol pudesse não nos fazer mal, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária. Jesus, o divino escultor, edificou as usinas de ozônio, da camada de ozônio, a 40 e 60 quilômetros de altitude, para que se filtrassem convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição precisa, a manutenção da vida organizada no orbe. Cada página que eu fui lendo nesse livro, a única palavra que eu consegui perceber é a palavra amor. É do início ao final, você percebe uma palavra, que é a palavra amor. A palavra amor de Cristo por todos nós. Porque toda essa preocupação em fazer o melhor pela terra, com certeza só pode envolver algo grandioso. E esse algo grandioso só pode ser o amor. Jesus definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, formando a harmonia de todas as forças físicas que prescindem ao ciclo das atividades planetárias. Emmanuel diz que a Terra, no início, era um local assim que nós não podemos nem ter ideia de como era a situação. Ele diz para nós, inclusive, que Jesus é a luz do princípio. Em suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Então, hoje, às vezes, quando nós estamos preocupados com algumas coisas em relação à nossa vida, em relação ao mundo, nós temos que ter uma única certeza: tudo isso está nas mãos, nas rédeas, na direção de Jesus Cristo. Então nós temos que ter essa certeza e essa tranquilidade de saber que é Ele que desde o início teve as definições e que continua à frente do planeta Terra. Os primeiros tempos no orbe terrestre. Emmanuel diz o seguinte: nos primeiros tempos da existência do planeta, a Terra era um laboratório mesmo, de matérias ignescentes, ou seja, estava tudo pegando fogo, né? Era uma bola de fogo, onde era um grande laboratório, em que Jesus, através dos seus trabalhadores espirituais, iam manipulando todas aquelas substâncias, preparando a terra para o porvir em relação ao surgimento das plantas, dos animais e etc. Inclusive, Emmanuel diz que uma das primeiras coisas que aconteceu logo que a Terra começou a ficar mais tranquila foi a formação do hidrogênio. E em outro momento ele diz que daquela situação de colapso, daquela situação de calor, de fogo, de 2.000 graus, Emmanuel diz que, de repente, por encanto, a Terra deu uma quietada. E ele diz que o Sol começou a passar pela Terra de uma forma mais tranquila, por encanto. Aí ele diz que, nesse momento, Jesus sobe novamente, se reúne com a sua equipe de trabalhadores, porque na hora que a Terra deu uma ajustada no sentido de ficar
mais propícia ao início da vida, ele sobe com a sua equipe de amigos, de trabalhadores espirituais, para fazer com que, a partir daí, seja feito um novo trabalho, que é o trabalho onde vão surgir os primeiros seres vivos do planeta. Então, a imagem, se nós pudéssemos voltar no tempo e olhar a Terra, a imagem que nós veríamos é essa bola de fogo. Isso aqui que a gente não tem nem ideia de como é que pode ter sido isso, né? Aquela bola de fogo, onde os trabalhadores espirituais estão ali manipulando as substâncias que existiam naquela bola de fogo, preparando ela para o futuro. Só que teve um determinado momento que essa bola de fogo ela foi sofrendo a influência do frio que vinha do espaço, e ela foi se solidificando, até o momento em que ela ficou dessa forma que nós conhecemos hoje. Uma grande bola azul, né? Um círculo azul no céu. Maravilhoso, majestoso, que hoje nós conseguimos, tem como nós vermos, porque temos naves, temos espaçonaves que vão lá fora, trazem para nós essas imagens do planeta hoje azul. Mas vamos lembrar, era uma bola de fogo, porque ela foi retirada lá do Sol. A sabedoria de Deus tirou do Sol, entregou na mão de Cristo e se transformou nessa terra maravilhosa e azul. Aí quando a gente olha hoje, você olha uma montanha, né? Você olha o céu azul, você olha as nuvens. Sempre que nós olharmos para o céu azul, para uma montanha, vamos lembrar o seguinte: tudo isso foi planejado. Tudo isso, lá atrás, num tempo que nós não temos como mensurar, foi planejado. Até o momento em que surgiram também as árvores, surgiram os pássaros, surgiram as matas. Já tem algo mais encantador do que você entrar numa mata e você ouvir o barulho dos pássaros? Nada disso é por acaso. Nada disso é por acaso. Tudo isso eu chamaria de encantamento. Um encantamento divino para nos inspirar, a nos melhorar, a sermos pessoas melhores numa escola que é abençoada. Quando eu vejo esse riacho, essas cachoeiras azuis, maravilhosas, eu penso no plano, eu fico imaginando Jesus planejando em fazer uma cachoeira, um riacho, um mar, para todos nós. As flores, Emmanuel diz que todas as formas que existem hoje, foram planejadas por Cristo e sua equipe. Não é incrível isso? Todas as formas. Aquela flor que você vê, não é o acaso. Ela foi planejada. Em algum momento lá atrás, houve o planejamento e hoje nós estamos vendo aqui essas flores maravilhosas. Ou então quando você vê um pássaro, tem algo mais delicado que um pássaro? Um passarinho, né? É extremamente delicado. É uma forma que também foi planejada por Jesus. Ou você vê um coelho, que também é um animal lindo, né? Maravilhoso. Outra forma que foi planejada por Jesus. Eu vou passar um pequeno vídeo agora, que vai mostrar para vocês, vai trazer algumas informações sobre, não é um vídeo espírita, mas ele traz informações tão interessantes. Sabia que a Terra ocupa tão interessantes sobre exatamente sobre a Terra e essa calibragem que foi feita por Jesus e por seus trabalhadores espirituais.
Sabia que a Terra ocupa uma posição incrivelmente precisa no espaço? Uma variação de apenas 10% na distância ao Sol seria suficiente para transformar nosso planeta em um forno abrasador. Se estivéssemos 1% mais distantes, enfrentaríamos um frio intenso, capaz de congelar tudo. Uma rotação mais rápida nos sujeitaria a ventos furiosos, atingindo velocidades de 300 a 400 km por hora. Por outro lado, uma rotação mais lenta significaria exposição prolongada ao Sol, levando a temperaturas extremas de 60 a 80 graus durante o dia e incrivelmente baixas, variando de menos 40 a menos 50 graus durante a noite. A temperatura do Sol é meticulosamente equilibrada para possibilitar a existência e sustentação da vida na Terra. A precisa rotação da Lua contribui para evitar a acumulação de água estagnada, enquanto estabiliza as leis terrestres, prevenindo desequilíbrios que poderiam ocorrer com variações mínimas. Além disso, Júpiter desempenha um papel estratégico como um escudo protetor contra asteroides, meteoritos e cometas, oferecendo uma barreira defensiva essencial. Se estivesse 1% mais próximo do Sol, protegeria Vênus. 1% mais distante, protegeria Marte. Perceberam? Pura matemática, né? Pura matemática, só que é uma matemática divina. É uma matemática divina, de calibragem. Gente, é 1% para cá, 1% para lá, e a vida na Terra seria impossível. 1%, isso seria impossível. Aí quando nós pensamos que talvez algumas pessoas acreditem que tudo isso está na mão do acaso, como pode? Como pode o acaso ser tão inteligente assim, de ter uma calibragem tão perfeita? No livro O Consolador, que também é de Emmanuel, e foi psicografado por Chico Xavier, a primeira edição é de 1940, Emmanuel diz o seguinte, na resposta da pergunta 243, Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade neste mundo, em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta, desde o início. Então ele traz essa revelação para nós, de que Jesus, desde o início, desde o momento de formação da Terra, é o nosso governador espiritual. Essa informação nós vamos vê-la em outros locais. Tem uma revista chamada Reformador. A pessoa que quiser ter acesso à revista, todas elas estão disponíveis na internet. No Reformador de 1965, Martins Peralta é um propagador, um defensor do Espiritismo, e foi bastante importante lá no Espiritismo de Minas Gerais, no movimento espírita de Minas Gerais. Ele fala o seguinte, no texto Cristo Sempre, ele diz, o ministério de Jesus em favor da humanidade não teve início. Não teve início, como pensa a maioria, no singelo episódio da manjedoura de Belém. Não. Onde a Divina Misericórdia escreveu maravilhosa epopeia de ternura, sentimento e encantadora humildade. O Mestre antecedeu o próprio mundo em que vivemos, clareando-lhe radiosamente, nos seus primórdios, no seu início, a aurora difusa. Quando, nos planos da criação, a Terra precisou surgir, o Divino Amigo recebeu do Pai Altíssimo a missão de presidir-lhe ao nascimento, de consolidar-lhe no curso dos milênios a sólida estrutura geológico-espiritual, de criar-lhe, afinal, em tempo, condições normais para acolher na sua superfície o homem terrestre. Então, aquela ideia que algumas pessoas têm de que Cristo teve início lá naquela situação que nós conhecemos da manjedoura, não. Emmanuel, no seu livro A Caminho da Luz, nos diz que é desde o início da formação da Terra. E
Martins Peralta diz o seguinte: o mundo foi feito por intermédio dele, notifica o evangelista. Qual evangelista? João, no capítulo 1, versículo 7. E o próprio Senhor declara: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que tive junto de ti, antes que houvesse mundo. E mais adiante, no versículo 24, ele confirma: para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Está na Bíblia. Emmanuel, o querido e respeitável autor espiritual do livro A Caminho da Luz, em que estuda a história da civilização sob o prisma espírita, acentua que o mestre organizou o cenário da vida. O divino escultor. Sob as vistas de Deus, o indispensável à existência dos seres do porvir. Esse daqui, se alguém quiser acessar todas as revistas do Reformador, por esse QR Code você consegue acessar. Quem quiser copiar, copia o link, mas de preferência abre no computador, porque no celular fica muito pequenininho. No computador você consegue ver todas as edições. E é bastante interessante que lá você vai ter acesso a todas essas informações. A severa advertência de Bezerra de Menezes, publicado no Reformador de 1988. Para quem não conhece Bezerra de Menezes, ele é o patrono da nossa casa espírita, e ele foi uma pessoa importantíssima para a divulgação do espiritismo. Ele foi uma pessoa que defendeu o espiritismo. Então, Bezerra de Menezes, ele, numa palestra do dia 7 de fevereiro de 1987, no lar de Miguel de Jesus Sardano, em Santo André, o venerável espírito de Dr. Bezerra de Menezes transmitiu, pela psicografia de Divaldo Franco, uma importante mensagem que temos procurado divulgar em nossas palestras e encontros doutrinários. À primeira vista, pode-se dizer que Bezerra de Menezes analisa o mundo atual, a tendência moral de grande parte da humanidade e adverte que as forças negativas objetivam apagar da história o nome do mestre. Nós vemos isso até hoje, né? Até hoje nós vemos isso, essa tentativa de apagar Jesus da nossa história. Infelizmente nós vemos algumas notícias que, por exemplo, igrejas da Europa estão se transformando em bares. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Várias igrejas se transformando em bares, porque as pessoas não estavam indo, frequentando, aí ficou vazia, aí foram transformadas em bares, em escritórios. Essa é uma questão que está acontecendo muito na Europa. Reflitamos em torno dessa gravíssima advertência. Aí ele pergunta: o que Cristo representa para o planeta Terra? Emmanuel apresenta em seu belo livro, A Caminho da Luz, que a missão de Jesus como governador espiritual da Terra, que a missão de Jesus é ser o governador espiritual da Terra. Porém, não foi Emmanuel o primeiro a se referir ao mestre dessa forma. Leon Denis foi um propagador, um defensor do espiritismo, lá na época de Kardec. Quando Allan Kardec, que fez a codificação do espiritismo, ele desencarnou, Leon Denis foi um dos que ajudou a propagar o espiritismo. E em sua obra Cristianismo e Espiritismo, Leon Denis afirma: Jesus é o governador espiritual da Terra. Então, já em 1898, Leon Denis já trouxe essa informação de que Cristo é o governador espiritual da Terra, que depois foi colocado no livro de Emmanuel, de 1939. No Reformador, de dezembro de 96, no texto Historicidade Espírita, tem o seguinte: segundo Emmanuel,
o Mestre já era o preposto, o representante de Deus, Espírito puro e perfeito, quando a terra desprendeu-se do Sol, massa de fogo incandescente, há aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de anos. Foi então convocado pelo Criador para ser governador do nosso planeta, com a tarefa de conduzir os espíritos que aqui fariam os estágios evolutivos, ou seja, nós todos. Quais alunos conduzidos a um educandário para aprendizado específico, segundo as suas necessidades. Somos na Terra mais de 20 bilhões de espíritos em evolução, segundo temos ouvido de vários mentores espirituais. É o que fala Emmanuel no livro Roteiro, pela psicografia de Chico Xavier. E Jesus é o supremo guia que nos conduz, segundo a expressão feliz do salmista, pelas veredas retas da justiça. No texto, humildade, pedra angular de duas pátrias, também do reformador, deixa eu ver qual foi a data, está muito pequeno ali, eu não estou conseguindo ler. Mas o texto diz o seguinte: não há improvisações, não há acasos. Então, se nós achamos que eu estou aqui por acaso, a Terra gira por acaso, aí eu tenho a minha família por acaso, tudo é por acaso, então o texto diz, não tem acasos, não tem improvisações. Pela importância que representou a vinda do Messias na evolução espiritual da humanidade, devemos descartar em absoluto a hipótese de improvisações ou acasos nos acontecimentos que envolveram a sua vida, desde o nascimento até a crucificação. Tudo ocorreu exatamente conforme planejado e arquitetado pela augusta Assembleia dos Espíritos Puros, citada por Emmanuel. Dentro do grande plano foram convocados, inicialmente, os espíritos que, com antecipação, ou seja, os profetas, muitos profetas que são citados na Bíblia, com antecipação de séculos e milênios, como precursores, desceram ao seio de vários povos, a fim de preparar os futuros caminhos do Messias. Portanto, não foi por acaso que Jesus escolheu como pais um modesto carpinteiro José, uma simples e virtuosa mãe Maria, evitando nascer num lar de nobres, de aristocratas do judaísmo. Não foi por acaso que Jesus elegeu a pobre e obscura Belém para o local do seu nascimento, e não uma importante cidade da Palestina. Não foi por acaso que ele chamou como discípulos, na sua grande maioria, pobres e simples pescadores, galileus, e não pessoas proeminentes, de varões de Israel. Não foi por acaso que Jesus preferiu a Galileia dos gentios, ou seja, dos não-judeus, para palco predileto das epopeias do seu evangelho, e não a Atenas dos enfatuados, filósofos e pensadores, e muito menos a Roma dos conquistadores sanguinários. Não foi por acaso que Jesus não teve um berço para nascer, e também não teve um leito para morrer. E, finalmente, não foi por acaso que ele reservou para os dias finais do seu divino mandato a exemplificação extrema da celeste virtude na cena do lava-pés, ensinando, ora, eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés dos outros. Jesus, coroando sua missão de braços abertos na cruz, exclamou, está consumado. Acabaram de entregar à humanidade o modelo da mais alta e perfeita iniciação espiritual jamais vista na Terra. Quer dizer, tudo isso foi planejado, desde o início. Manjedoura, tudo meticulosamente planejado. Os profetas vindo, séculos antes, nos avisando, olha, o Messias vai chegar, o Messias vai chegar. Tudo foi planejado e transcorreu exatamente da forma que tinha sido organizada.
os nossos antepassados. No livro, Emmanuel, ele tem uma parte muito interessante, que ele fala de um período da Terra em que haviam somente dois povos. Nós tínhamos aqui a raça negra e a raça amarela. Nós tínhamos os africanos e tínhamos os asiáticos. E ele fala que essas pessoas eram seres primitivos, que viviam aqui na Terra. Num determinado momento, eles tiveram como origem os primatas, e dentro dessa evolução, eles foram se juntando, foram formando grupos, foram formando famílias, e num determinado momento, ele nos diz que lá numa constelação chamada Cocheiro, aqui vocês não conseguem ver, mas tem um desenho de um homem segurando um chicote e segurando uma cabrita. Vocês não conseguem ver, mas os astrônomos conseguem. Eu também não consegui ver, não, mas eles conseguem ver. Que tem um homem segurando um chicote e uma cabrita. Cabrita significa capela, pequena cabra. Então, Emmanuel diz que lá nesse sistema de capela, tinha um planeta muito semelhante à Terra, muito parecido com a Terra, onde ele tinha atingido um alto grau de evolução, muito parecido com o que nós estamos vivenciando atualmente. Só que tinham vários espíritos ainda levados ao mal, levados ao crime, que não estavam aceitando todas aquelas alterações importantes que estavam acontecendo naquele planeta que orbitava Capela. Capela é um sol. Capela é um sol. Então tinha esse planeta que orbitava e tinham esses espíritos que estavam encontrando muita dificuldade de acompanhar os outros que estavam em franca evolução, onde estava passando aquele planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Exatamente o que está acontecendo hoje conosco aqui na Terra. Nós estamos nesse mesmo processo. Só que chegou uma hora que não teve jeito. O planeta ele tinha que seguir, porque viviam nele pessoas boas, pessoas piedosas, e tinham aquelas pessoas que estavam segurando a evolução daquele planeta. Então teve um determinado momento que houve a necessidade de fazer com que essas pessoas elas fossem degradadas, elas saíssem daquele planeta e fossem levados para um outro planeta. Nesse caso, o planeta que nós estamos nos referindo é a Terra. Aí nós estamos agora nos referindo a uma chamada de forma abrangente, estamos nos referindo à chamada raça adâmica. Quer dizer, quando a gente abre a Bíblia hoje, nós temos lá na Gênese, a Gênese falando de uma terra que corria o leite, corria o mel, uma terra onde era as pessoas viviam numa felicidade total, era um paraíso perdido. Que paraíso perdido é esse? Aquele planetinha que circulava exatamente o Sol, chamado Capela, onde esses nossos irmãos que estavam colocando dificuldade à evolução daquele planeta, vieram para a nossa Terra e vieram aqui e encarnaram no meio daqueles seres primitivos que já viviam aqui, que compunham a raça negra e a raça amarela. Então, chegaram aqui na Terra e foram se misturando a todos esses seres primitivos, essas pessoas que viviam aqui na Terra, que eram seres primitivos. Só que eles não chegaram aqui sem uma orientação, sem uma informação, não. Eles chegaram aqui e foram recebidos diretamente por Jesus. Foi recebido por Jesus que lhes falou sobre a necessidade e a importância deles virem para a Terra para se melhorarem, para evoluírem, e que Jesus estaria com eles sempre,
e que num determinado momento Jesus iria encarnar na terra. Então, todos eles foram recebidos diretamente por Jesus Cristo e tiveram essa promessa de que Jesus estaria com eles durante todo o tempo, naquele período muito difícil, porque eles estavam vindo de um planeta extremamente evoluído e vieram para um planeta extremamente primitivo. Então, Emmanuel nos fala que essas pessoas chegaram na Terra para povoar a Terra e para impulsionar o progresso. Lá no Livro dos Espíritos, que está fazendo aniversário exatamente hoje, lá, 18 de abril de 1857, no capítulo 3, item Povoamento da Terra, Adão, na pergunta 51, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: podemos saber em que época viveu Adão? E os espíritos dizem: mais ou menos na que lhes assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. 4.000 anos antes de Cristo. Teve o chamado Adão, que é uma figura que está na Bíblia, mas nós temos que ter uma visão que ali é uma alegoria. Tem um texto de Richard Simonetti que fala: antes que venha o arrastão, que ele nos diz o seguinte: segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, há alguns milênios havia um planeta no sistema de Capela, uma estrela, na constelação de Cocheiro, cuja população atingira um estágio de evolução que permitia a promoção daquele planeta, de planeta de expiação de provas para um planeta de regeneração. Tal planeta deixaria de ser um mundo de expiação de provas, como é a Terra, cujos habitantes ainda são orientados pelo egoísmo, e passaria a mundo de regeneração, com uma população disposta a assumir a cidadania do reino de Deus. Ocorre que uma parcela da população não estava sintonizada com os novos rumos. Então houve o arrastão, envolvendo milhões de recalcitrantes. E a direção espiritual do planeta os transferiu para o mundo de evolução primária, que é a nossa Terra. Os capelinos encarnaram no seio das raças humanas, juntamente com a raça negra e a raça amarela, promovendo desde logo grandes transformações, já que mentalmente eles eram mais evoluídos, mas porém moralmente eles estavam em estágio semelhante ao dos terrestres. Em algumas centenas de anos, grandes conquistas foram obtidas, como domesticação de animais, descoberta da agricultura, formação da escrita, utilização de metais, a vida urbana. O homem que estava na idade da pedra, repentinamente se viu em meio a grandes conquistas. Foram iniciativas dos capelinos que deram origem, inclusive, às grandes civilizações, como a egípcia, a hindu, a indo-europeia e a hebraica. Na medida que os capelinos degradados, renovados e redimidos retornaram ao planeta de origem, as civilizações que eles edificaram entraram em decadência. Por isso que hoje muitas pessoas tentam entender como é que construíram as pirâmides. É porque quem construiu não está mais aqui. Já foi embora. Já voltou para a capela. Então, por isso que a gente não consegue entender muitas das construções, dos artefatos que a gente encontra hoje, a gente não entende porque todo mundo que fez já foi embora. As 4 grandes civilizações que surgiram. Nós temos a civilização egípcia, que foi a mais que se destacou na prática do bem, do culto da verdade. Os egípcios eram os com menos débitos, possuíam menos débitos perante a justiça divina. Nós tivemos também a civilização indo-europeia, que foram os mais revoltados e enrijecidos que todos os demais companheiros exilados na Terra. Tinham como virtude o fato que eles confraternizaram com aqueles selvagens. Foram a base da raça humana. Tivemos a civilização hindu. O povo hindu deixou de crescer no coração o espinho do orgulho, que foi motivo do seu exílio lá em Capela. E fez surgir na Terra o quê? As castas, que é um agrupamento por meio da hereditariedade,
povo com mais conhecimento sobre reencarnação. E tivemos a civilização hebraica, que foi o grupo mais forte, homogêneo, foi monoteísta, acreditava num Deus único e orgulhoso. Tinha como esse defeito o orgulho. Jesus o escolheu por serem os mais crentes e necessitados. Agora nós vamos nos preparar para o final, para a nossa apresentação final. Vamos trazer algumas reflexões. Portanto, quais são as informações básicas que nós queremos que cada um de vocês leve para a sua casa? Primeiro, Jesus antecede a existência da Terra. Essa é a primeira grande verdade que nós vamos levar hoje para a nossa casa. A Terra foi construída por intermédio de Jesus, o escultor divino. Jesus é o governador espiritual da Terra. Jesus conta com uma comunidade de espíritos puros, ou seja, nós não estamos desamparados. A história da Terra foi feita a partir de diretrizes traçadas pela espiritualidade. Não houve improvisações, não houve acasos. Jesus transcende a humanidade, pois ele não evoluiu para a perfeição a partir das experiências humanas, ou seja, não foi a partir daquele momento da manjedoura, foi bem antes. A missão de Jesus é encaminhar a humanidade terrestre ao bem desde sempre, desde aquele momento inicial de formação do planeta, disponibilizando condições para que o ser humano evolua em conhecimento e em moralidade. João 14,6 nos diz: eu sou o caminho, da verdade e da vida. Essa é uma pequena frase, é uma pequena verdade que deve estar nas nossas vidas, no nosso pensamento, principalmente naqueles momentos que nós tivermos mais dificuldades, que nós tivermos dúvidas sobre a nossa vida, sobre a terra. Será que tudo isso tem jeito? Vamos lembrar, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. A caminho da luz com Jesus. Luz da terra, amigo sereno, irmão supremo, guia e modelo da humanidade e de todos que sentem profunda vontade de ser feliz, de ser livre, de se querer bem, de querer bem a todos, de cada dia ser melhor do que ontem, de ter a certeza de que nada e nem ninguém pode destruir o amor. Doce palavra, que nem sempre é entendida, mas que chegará o dia em que será vivida por mim, vocês e todos. Esse é nosso destino, traçado por Deus desde o início, emoldurado com muito amor por aquele que está e sempre estará conosco, Jesus. Confiemos em Deus e seu amado Filho e sigamos a caminho da luz divina e redentora, da luz que mostra que há somente um caminho para a verdade e para a vida. E esse caminho é Jesus. Sigamos em paz, distribuindo paz e vivenciando a paz. E que cada novo dia seja mais um passo a caminho das estrelas, onde reina a paz e felicidade eternas. Meu muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigado desde o início por ter ficado conosco. Muito obrigado que cada novo dia Jesus possa estar mais presente em nossos pensamentos e vida. Obrigado à equipe espiritual da nossa Casa Espírita. Obrigado, DI, e a todos que aqui ficaram até o final. Muito obrigado, gente. Então, vamos agradecer ao nosso querido amigo e irmão por essa palestra maravilhosa, tão elucidativa, né? Que vem nos mostrando aí, desde o início, né? Como é que tudo foi planejado, pensado e executado por esse Espírito maravilhoso. E
que a gente consiga, né, sair daqui com mais ânimo, né, com mais coragem para enfrentar as adversidades que a vida nos apresenta a cada amanhecer, que a gente possa realmente eleger Jesus como modelo e guia de nossas vidas. Então agora nós vamos fazer a nossa prece final. Então vamos com essas vibrações amorosas que nos trouxe até aqui, a presença generosa dos benfeitores dessa casa, do nosso Dr. Bezerra de Menezes, patrono da nossa casa, espírito trabalhador que já poderia estar em outras esferas, mas pela sua vontade amorosa, permanece aqui na terra a nos ajudar a caminhada. Então, muito obrigada, Dr. Bezerra de Menezes. Obrigada aos amigos espirituais que estão conosco. Nós queremos, então, nesse instante, agradecer profundamente pela nossa vida, pelo ar que respiramos, pelo corpo em que habitamos como espíritos imortais, pelas fragilidades que carregamos em nossa alma, mas por tudo, Senhor, que tem nos mostrado que vale a pena viver a caminho da nossa evolução. Um dia a gente consegue, outro não, mas se nós olharmos, veremos o quanto caminhamos, Senhor, porque Tu estás conosco, sem o qual, sem a Tua misericórdia, nenhum de nós estaria aqui hoje para aprender tanto sobre Você, Senhor. Obrigada, Jesus, e que esses eflúvios regenerativos que todos nós recebemos, que possamos dividi-lo com aqueles que residem em nossos lares, com aqueles que trabalham conosco e com todos aqueles que passarem por nós, e também por aqueles que nos antecederam, e por conta deles, cada um de nós está encarnado hoje, nesse momento tão importante dessa transição tão falada, transição planetária. Obrigada, e que cada um saia daqui mais fortalecido do que quando aqui chegou. Obrigada, Senhor, que assim seja.